Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesta hora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez estou aqui com vocês para que possamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Eu estou aqui com o objetivo de alimentar a tua fé. Eu estou aqui com o objetivo de desenvolver e fazer crescer a tua fé e a tua confiança em Deus. Neste momento, nós estamos a entrar na comunhão com Deus através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos a falar de Deus, Ele também está no nosso meio. Com que objetivo Jesus fica no nosso meio? Ele fica no nosso meio com o objetivo de nos dar força, nos dar coragem, de nos fazer crescer, desenvolver na fé e na confiança nele, para que possamos tomar posse daquilo que nos pertence. Porque às vezes nós somos cristãos, mas não temos força, não temos coragem, não temos ânimo de tomar posse daquilo que é nosso, porque o diabo às vezes ele nos impede de não tomar posse daquilo que é nosso. Então, para que você tome posse daquilo que é teu, é necessariamente que você tenha muita fé e há muita confiança em Deus, para que você possa resistir ao diabo e colocar o diabo no seu devido lugar, que o lugar do diabo na tua vida é abaixo dos teus pés. Tudo isso acontece quando você é um cristão que tem muita comunhão com Deus, está sempre a se alimentar, está sempre a desenvolver, a fazer crescer a tua fé e a tua confiança em Deus. Glória a Deus. E mais uma vez, meus irmãos, eu quero que você abra o teu coração. Eu creio que em esta hora a palavra de Deus vai trazer impacto, vai trazer impacto para a tua fé, para a tua confiança em Deus, mas vai fazer com que a tua fé e a tua confiança cresça mais e mais em Deus. Quanto mais a tua fé cresça, quanto mais a tua coisa cresça, então você vai ter força e ânimo e coragem para tomar posse daquilo que é teu, daquilo que é teu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, eu quero nesse momento levar você, nesse momento, até o livro de Isaías 59. Eu quero te falar que meu objetivo aqui não é falar do pecado. Meu objetivo aqui é falar de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é maior que o pecado. Então, eu quero que você somente preste atenção naquilo que eu vou ensinar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isaías 59, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 59, Isaías 59 diz umas coisas aqui muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra maravilhosa, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 59, Isaías 59, Isaías 59, Isaías 59, Isaías 59, deixa-me aqui procurar Isaías 59, aleluia, eu já vi Isaías 59, diz umas coisas aqui muito importantes que eu quero falar com vocês, fala assim a Bíblia: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías estava nesse momento a falar com o povo e trazer uma revelação de Deus para o povo. Ele dizia para o povo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem também o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, vossos pecados cria uma separação entre vocês e Deus, e isso impede com que Deus não vos ouça. Quer dizer que o povo estava a precisar da salvação, estava a precisar do perdão, da santidade e justiça, estava a precisar de ajuda de Deus, e quando o povo clamava, Deus não ouvia por causa do pecado. Significa que o pecado era a única coisa que separava o homem de Deus.
Antigamente o pecado, eu disse que antigamente o pecado era a única coisa que separava o homem de Deus. Mas eu quero te dizer que hoje, no nosso tempo de hoje, na nova aliança, Jesus é a única pessoa que separa o homem de Deus. O pecado não tem mais esse poder o pecado não tem mais esse poder de impedir com que um cristão ou com que uma pessoa não seja salvo por Deus. O pecado não tem mais o poder de criar barreira ou impedimento de Deus não ouvir uma pessoa. O pecado não tem esse poder, mas agora quem tem esse poder é o Senhor Jesus. Agora, no nosso tempo, agora, se o ser humano não receber Jesus, não crer, não colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus, o ser humano ele vive separado de Deus. Agora, a concentração do ser humano não é no abandono do pecado, do deixar do pecado, renuncia do pecado. Agora, o ser humano agora deve estar preocupado em receber Jesus, crer, colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus agora ele cria separação entre o homem e Deus. Quando um ser humano recebe Jesus, então a porta está aberta para que ele possa manter a comunhão com Deus, porque Jesus Cristo ele veio para resolver o problema do pecado, porque veio resolver o problema do pecado para que ele tomasse o lugar que o pecado tinha. Tá para saber? O poder que o pecado tinha, Jesus tomou esse poder. Porque antigamente o pecado tinha poder de separar o homem de Deus. O pecado tinha poder de fazer com que o homem orasse e Deus não ouvia, de impedir a oração do ser humano. Mas não. Hoje é o Senhor Jesus. Antigamente o ser humano vivia preocupado com deixar do pecado, renunciar ao pecado, abandonar o pecado para que ele possa ter um bom contato, uma boa união, amizade com Deus. Hoje, o ser humano deve receber Jesus, deve crer em Jesus, deve pôr a tua fé e a tua confiança em Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que já recebeu Jesus, que crê, já tem a tua fé em Jesus Cristo, eu quero dizer que a porta está aberta. Toda oração que você fizer, Deus vai ouvir. E a porta para a comunhão e para dizer a verdade, se você recebe Jesus, você crê, você tem a fé em Jesus, você já é salvo, você já é perdoado, você já é santo, você já é justo, e o pecado não pode impedir isso. O pecado não pode mais impedir isso. Então, a porta está aberta para você, porque Jesus Cristo, ele é a salvação de Deus, ele é o perdão de Deus, ele é a santidade, ele é a justiça de Deus, na vida do cristão ou para a vida de um ser humano. Jesus Cristo, ele é. Agora, o foco do ser humano é receber Jesus, é crer, é colocar a sua fé e a sua confiança em Deus. O pecado era a única coisa que trazia o castigo e a condenação de Deus para a vida do ser humano. Hoje é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, se o ser humano não receber Jesus, não crer, não colocar a sua fé e a sua confiança em Jesus de Nazaré, o ser humano será castigado por Deus e também será condenado por Deus. Lembra que eu falei que se o ser humano não receber Jesus, não crer, não colocar a sua fé em Jesus, o ser humano vai ser castigado e vai ser condenado por Deus. O ser humano vai ser condenado e castigado por Deus por não receber Jesus, por não crer em Jesus, por não colocar a sua fé em Jesus. Não por causa do pecado, porque Deus enviou Jesus para resolver o problema do pecado, porque o homem não ia conseguir resolver o problema do pecado, porque o homem em si, ele é o pecador. Então, um pecador não pode deixar do pecado. Um pecador não pode abandonar os seus pecados. Um pecador não pode renunciar ao seu pecado. Um pecador, ele é pecador. Está por mais ou menos? Um pecador, ele é um pecador, ou um pecador, ele é um pecado. Tudo que diz o pecado, o ser humano é. Então, Jesus de Nazaré, ele veio com o objetivo de morrer
Ele veio com o objetivo de sofrer, de padecer, de ser castigado, de ser maltratado por causa dos nossos pecados. Para que ele tomasse o lugar do pecado. O poder que o pecado tinha, hoje quem tomou esse poder é Jesus de Nazaré. Por essa razão que a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele disse quando ele morreu, ressuscitou dos mortos, ele disse que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, só Jesus pode separar o homem de Deus. Só Jesus pode impedir a oração do homem a chegar a Deus. O pecado não tem mais esse poder. Eu não sei se vocês lembram do Cornélio. Cornélio era um homem bom, homem que tinha boa esmola, homem que praticava, fazia coisas boas. Mas ele estava a fazer a oração a Deus. E no jejum, Deus enviou seu anjo, disse: Cornélio, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas boas obras está rodeado o trono de Deus. Está rodeada, mas não foi ouvida, não foi atendida. Quer dizer, Deus está a ver, Deus viu, mas Deus não pode atender, Deus não pode receber. Por quê? Porque ele não acreditava em Jesus, ele não tinha recebido Jesus como seu Salvador. Então o anjo deu uma direção: chama Pedro. Pedro vai te dizer o que você tem que fazer. E o Pedro, quando veio, anunciou o Cornélio, Jesus de Nazaré. Então, não é porque você é bom, não é porque você deixa do pecado, não é as tuas boas obras, está por mais ou menos, é o Senhor Jesus de Nazaré, só Jesus Cristo de Nazaré. Então, a nossa concentração hoje, ou o ser humano, ou o cristão, não deve mais olhar para o pecado, para ser salvo, deve olhar para Jesus para ser salvo. O foco de um cristão não é querer abandonar o pecado, renunciar ao pecado, deixar o pecado para ser salvo, ou para ser santo, ou para Deus lhe ouvir. Não. A concentração do ser humano e do cristão é receber Jesus, é crer, é pôr fé em Jesus para ser salvo, para ser santo, para Deus ouvir. Jesus Cristo hoje é o caminho, é a vida, é a verdade para que possamos chegar a Deus. É Ele que é Ele. Uma vez que você recebeu Ele, você crê, tem fé nele, então a porta está aberta para que você possa ir a Deus quando você quiser. A razão pela qual que muitos cristãos vivem no pecado é porque eles vivem olhando para o pecado. Quando um cristão vive olhando para o pecado domina ele. O pecado domina ele. E quando um cristão vive olhando para Jesus, Jesus domina ele. E quando Jesus está dominando você, significa que Jesus está reinando sobre você. Domínio é reinar. Quando você olha para Jesus, Jesus reina em você. E quando Jesus está a reinar em você, o pecado não pode reinar sobre você, porque Jesus é maior que o pecado. O pecado é as trevas. Jesus de Nazaré é a luz. Quando a luz está a te iluminar, então as trevas desaparecem. Vai-se embora. Vai-se embora. Então, qual é que é o meu conselho para você? Se você vive no pecado e você quer deixar aquele pecado, não lute contra esse pecado. Não procure deixar renunciar. Somente levanta os olhos e começa a olhar para Jesus de Nazaré. Olha para Nazaré. Continua a ver Jesus. Continua a olhar para Jesus como a tua salvação. Vê Jesus como o teu perdão. Vê Jesus como a tua santidade. Vê Jesus como a tua justiça. Não vê o abandono do pecado para ser santo, para ser justo, para ser salvo. Vê Jesus como a tua justiça. E se você é cristão, Jesus já está em você. Então, olha para Jesus que tem em você. Então, esquece o pecado, esquece os teus erros, esquece as tuas falhas, esquece os teus vícios. Olha, os teus pecados não têm mais poder sobre você. Os teus pecados não têm mais potência sobre você. Deus, quando olha para você, Ele não vê os teus erros, não vê o teu pecado. Ele somente vê uma pessoa em você. É Jesus de Nazaré. Ele sabe que Jesus é maior que o pecado. E Deus enviou Jesus para morrer pelos teus pecados. Deus enviou Jesus para vencer o pecado ao teu favor, a fim de que hoje Ele pudesse nesse momento ser o Senhor da tua vida. Ele pudesse ser a tua santidade, a tua justiça, a tua bênção, a tua prosperidade, a tua riqueza. E se você é cristão, Ele está em você, Ele habita em você. Então, meu irmão, minha irmã, para de querer lutar contra o pecado, lutar contra o vício, lutar contra aquele erro. Não. Você não tem que lutar. Alguém já lutou por você. Jesus foi maltratado, perseguido, chicoteado, pregado, crucificado naquela cruz. Ele foi batido, cuspido.
Tudo isso é por causa dos meus pecados. Ele venceu o pecado por mim. E agora o pecado perdeu o seu poder. Agora, quem tem todo o poder para me salvar, quem tem todo o poder que pode me fazer, que pode me impedir de ter comunhão com Deus, é Jesus de Nazaré. E Jesus, ele não está com a mão fechada para nós, ele está com a mão aberta, dizendo: vinde a mim, todos de vocês que estão cansados, eu vou abraçar vocês, eu vou segurar vocês, porque eu amo vocês, eu vim para vocês. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O pecado era a única coisa que impedia o homem de entrar no céu. E também que impedia o homem de ser salvo. Hoje é Jesus. É Jesus. Se um ser humano não receber Jesus, não crer, não colocar sua fé em Jesus, ele vai para o inferno. Se um ser humano não receber Jesus, não crer, não pôr fé em Jesus, ele não será salvo. Ainda que esse ser humano não vive no pecado. Ainda que esse ser humano é tão santo, é perfeito, não vive no pecado, é homem bom, mas se ele não tem Jesus, ele vai para o inferno. Ele não será salvo por Deus. Está por cima mais ou menos? Então, o foco não é o pecado, o foco é Jesus Cristo de Nazaré. O pecado antigamente tinha muito poder. Ele tinha muito poder. E nessa live eu vou falar muito sobre isso e eu vou tocar em muitos pontos. No muitos pontos, como é que Deus agia antigamente por causa do pecado. Hoje, Deus, ele age através de Jesus. Não tem nada a ver mais com o pecado. Não. Deus não vai castigar nenhum ser humano por causa do pecado. Deus vai castigar todos os seres humanos por não receber Jesus, por não crer, por não colocar a sua fé em Jesus de Nazaré. Porque Jesus agora está a comandar. Ele é o rei. Ele é o Senhor de todos os seres humanos. Agora, por essa razão que Deus não vai julgar o mundo sem o mundo conhecer Jesus. Por isso que a Bíblia diz que este evangelho tem que ser pregado em testemunha de toda a gente. Então virá fim. Porque Deus não pode julgar um ser humano através dos seus erros, através do pecado. Deus vai julgar o seu ser humano através de Jesus. Vai dizer para os seres humanos, Deus vai dizer para os seres humanos: eu estou a julgar vocês, eu estou a castigar vocês porque vocês não receberam Jesus. Não é por causa do pecado, porque esse Jesus, ele veio, sofreu, padeceu, foi humilhado, maltratado, castigado, zombado por causa do vosso pecado, para que ele pudesse tornar o Senhor de vocês. Então Jesus, Deus vai permitir com que Jesus chegue ao conhecimento de todos os seres humanos, e aí virá o fim, para que ninguém possa mais reclamar: eu nunca ouvi falar de Jesus. Por essa razão que eu estou a aproveitar esta live para anunciar para todos os seres humanos onde vai chegar essa live, para alertar você, meu irmão e a minha irmã. Se você ainda não recebeu Jesus, você tem que receber Jesus. Você tem que colocar a tua fé em Jesus. Você tem que colocar a tua confiança em Jesus. Caso contrário, você vai ser condenado por Deus. Você vai ser castigado por Deus. Deus vai te castigar, vai te condenar, não por causa do pecado, mas sim por você não receber Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, aqueles cristãos que já receberam Jesus, está de parabéns. Está de parabéns. Agora é você manter a tua comunhão com Deus, manter a tua comunhão com Deus até o dia que Ele vier. Caminha com Deus e não olha para o pecado. Nessa caminhada de cristão, você vai errar muito, vai falhar muito, vai cometer muita coisa errada, mas esses erros não podem bloquear a salvação. Esses erros não podem separar você de Deus. Esses erros, essas falhas, não podem te separar ou bloquear a salvação e não podem levar você para o inferno. E não podem também impedir você de entrar no céu. Não pode, porque eles não têm esse poder. Sabe por saber? Porque alguém que é o Senhor da tua vida é maior que esse pecado. A única pessoa que venceu o pecado por você, por mim, por nós, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tinha pecado, mas ele tornou pecado por nós. Os nossos pecados, Deus fez cair sobre ele. Aleluia. Sim, o castigo que deveria vir para a nossa vida, através do pecado, caiu sobre Jesus. Todo o sofrimento que Jesus passou, vergonha e humilhação, é por causa do nosso pecado, para que nós, como seres humanos, não poderíamos mais sofrer por causa do pecado. Mas, se o ser humano não vê Jesus como o seu Senhor, se o ser humano não vê Jesus como o seu caminho, não vê Jesus como a sua vida, não vê Jesus como um meio para alcançar a salvação, então
e não receber Jesus, então o ser humano poderá ser condenado por Deus. É por causa de Jesus e não por causa do pecado. Então você que é cristão, está de parabéns. Você já recebeu Jesus, está de parabéns. Descanse agora. Agora é uma caminhada, sempre para frente, sempre na comunhão, adorando, louvando a Deus, não olhando para o pecado, mas sim olhando sempre para Jesus. Ele é a fonte, ele é a fonte da salvação. E Jesus, ele nunca abandona um cristão. Jesus, ele vive no cristão para sempre. Jesus, ele vive no cristão incondicionalmente. Não porque o cristão é bom, mas sim é porque ele é bom. Aleluia. Não porque o cristão merece, mas sim é porque ele merece. Aleluia. Deus te ama incondicionalmente. Jesus morre em você, vive em você incondicionalmente. Jesus salvou você incondicionalmente. Não é porque você faz o bem, não é porque você faz o mal. Antes de você existir, ou quando você viver no pecado, Jesus já tinha morrido por você, derramando sangue por você, sofreu por você. É tudo de graça. Aleluia. Jesus é a graça, é o dom, é o presente, é a dádiva, é o favor de Deus para a salvação de todos os seres humanos e para a salvação na vida do cristão. Glória a Deus. Que você entenda isso, que você compreenda isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que esta mensagem chegue até você no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você vá até o livro de 2 Coríntios. Aleluia. Não, 2 Crônicas. Quero falar sobre Crônicas. 2 Crônicas. Fala umas coisas aqui muito importantes. Vamos ver no versículo 7. 7:14. 2 de Crônica 7:14. Fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo o meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Antigamente era assim. Eu estou a vos mostrar